Bom dia, meus amigos, bom dia, bom dia. Nossa, as pessoas falam para mim que esperam a nossa transmissão, mas eu também espero a hora de chegar e entrar no ar e estar conversando com vocês. Muito bom dia. Então, hoje é o Dia da Mulher. Foi institucionado isso aí há uns anos, 20, 25, 21 anos, nem sei bem quanto tempo, o Dia da Mulher. É um dia importante para falarmos das mulheres. Então, hoje nós vamos falar delas. Tá bom? Então, eu escolhi aqui duas grandes mulheres para falar delas. A Alexandra David New e a Helena Blavatsky. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre essas duas mulheres. Alexandra David New e Helena Blavatsky, que foram base dos estudos esotéricos no mundo. Não foi só aqui, na Europa, no Brasil, no mundo. Então, todo esse conhecimento esotérico roda no mundo agora, foi tudo devido à atividade dessas duas grandes mulheres. E eu queria falar sobre elas, para ilustrar o nosso pensamento e saber que as mulheres começaram esse movimento não sozinhas, evidentemente, mas apoiadas pelos seus amigos, parceiros, pais e tudo mais do grupo formaram grupos de estudo, seus livros, sua obra é lida até hoje no mundo inteiro e traduzida em quase todas as línguas. Então, para quem está entrando agora, eu estou falando que nós vamos falar sobre a vida de duas mulheres, duas grandes mulheres conhecidíssimas no meio esotérico. Então, a Alexandra Devitinil e a Helena Blavatsky. Então, vamos falar primeiro sobre a Alexandra. A Alexandra foi a primeira mulher esotérica que eu comecei a ler. Também sobre a Ana Bessan, que já vem na rasteira da Blavatsky. Então, a Alexandra, então, aqui o Alexandra, ela era francesa, casada, tinha um filho. E ela gostava dessas coisas de viagem, gostava de viajar, gostava dessa parte espiritual. Ela ia para cá, ia para lá, ia para cá, até que um dia ela e o filho, já crescido, grande, decidiram empreender uma grande expedição que durou quase, uns dizem 14 anos, outros dizem um pouco mais, mas mais ou menos disso para mais, ao Tibete, até o Oriente. Uma viagem que ninguém fazia, essa é uma coisa assim, principalmente com mulher. Quem ia fazer uma viagem ao Tibete? Uma mulher. Não tinha, não tinha como, mas ela foi. Muito aventureira, muito curiosa, foi ver com os próprios olhos o que alguns livros secretos diziam. E empreendeu essa viagem junto com o filhinho dela, o filho dela. Então, esse filho dela quase não é citado nem sequer nas memórias, porque ele foi um auxiliar mesmo, ele ficou junto com ela o tempo inteiro, ajudando ela em tudo. Porque ao atravessar, passou pela Europa, entrou no Oriente Médio, atravessou Israel, Palestina, Damasco, até chegar lá na Índia e subir para o Tibete. Eu não sei bem o caminho que ela fez na época, mas eu sei que ela fez, a maioria dos caminhos que ela fez foi em cima de um burrinho. Ela percebeu, evidentemente, que ela não podia entrar dentro dos mosteiros tibetanos, budistas, que ela foi vendo. Ela chegou na Índia e nos países em volta do Tibete, ela ia nos templos budistas e ia aprendendo alguma coisa, principalmente a língua. Ela queria chegar no Tibete falando o tibetano, e não é uma língua muito fácil de falar. Então ela aprendeu, foi lá aprendendo, muito inteligente, ela e o filho, muito inteligente, e foram percebendo que não, embora o Tibete tivesse um sistema de estudos, de mosteiro para homens e mosteiro para as mulheres, nos mosteiros para as mulheres, elas não ensinavam nada, não aprendiam quase nada, a não ser as orações. O conhecimento estava na mão dos homens. O budismo é um sistema bastante masculino, patriarcal. Então ela não teve dúvida.
que fez? Ela comprou umas roupas de homem, se vestiu de homem, raspou a cabeça e foi, ela e o filho. Então, ela e o filho diziam que eram 2 homens viajando. 2 homens parentes, amigos, pai e filho, sei lá, que olha, desculpa que eles deram lá, e ela foi transvestida de homem. E assim ela ficou lá dentro do mosteiro anos. Não só anos como foi, saiu, voltou para a França, escreveu os livrinhos dela, voltou outra vez, depois saiu e voltou para a França outra vez. Olha só, que mulher danada. Então, ela viveu em 1800, nasceu em 1868 e faleceu em 1969. Viveu pra caramba, 100 anos quase. Viveu muito, 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 muito. O que a atraiu ao Tibete e fez com que ela ficasse lá bastante tempo. Eu vou dizer para vocês. Uma coisa que poucas pessoas falam dentro do conhecimento esotérico foi a criação de imagem e pensamento. Lembra que nós estávamos falando disso ontem? Então ela chegou lá, estava a caminho, isso ela relata nos seus livros. Eu aconselho vocês a ler, embora eu não tenha indicado na lista oficial, mas eu indico paralelo como ilustração do conhecimento. É importante, quem gosta de ler, ter esse livro na sua biblioteca. Uma horinha que está com folga, pega lá e lê, é uma leitura muito gostosa. Então ela estava andando, conta ela que ela estava andando a caminho do Tibete, quando encontraram um monge. O monge acampou com eles, ficou lá um pouquinho, porque eles levavam comida, eles levavam chá. O Tibete é muito frio, é frio, é frio, é frio, é frio. Eu estive lá, é um lugar maravilhoso, mas é um lugar que não tem fruta e não tem verdura, gente. Então a alimentação lá é precária. Ou você leva o que você quer comer, você não tem o que comer. Não é plantando que tudo dá como aqui, não é, entendeu? Também. E os rios que passam por lá são tudo estreitinhos, são rios estreitinhos. Eles estão nascendo lá, depois que eles vão adquirir corpo em outros países. Bem, então ela estava lá acampada, não tinha chegado ainda na capital tibetana, em Lhasa. Não tinha ainda. Quando encontrou esse monge, era o filho, encontrou esse monge. Ao chegar lá, encontrou um monge, conversa mais, conversa bem, porque onde você está indo? Ele falou que ele estava se retirando dos templos, que ele era um monge que estava em Lhasa e vivia muito tempo na capital tibetana, mas ele precisava fazer uma coisa muito importante, que era se desfazer, falou em tibetano, de uma imagem e pensamento que ele havia criado. Ela falou, como isso? Eu tenho aqui uma imagem de pensamento que eu criei. É uma força energética que eu criei dia a dia. Só que agora essa força, essa energia, ela adquire muita forma, me ajudou muito, me fez companhia nos altos do Himalaia, me fez companhia nas meditações, foi buscar informação para mim, fez um monte de coisa. Só que agora ela está adquirindo vida própria e faz o que quer. Eu não posso deixar isso solto no mundo, eu vou destruí-lo. Como se destrói isso? Eu nem sabia que existia, respondeu ela. Eu vou destruir da mesma forma que eu construí. Dia a dia eu vou desfazendo, tirando qualidades. Dia a dia, vou apagando até que ela desapareça. Mas isso vai demorar anos. Eu falei, eu sei. Demorou anos para construir, vai demorar anos para ver. Então, essa informação sobre a imagem e pensamento que ela se torna foi a primeira coisa que chamou muito, muito, muita atenção dela. E daí que ela se estimulou mesmo a ir ao Tibete. Então, como nós estávamos falando antes sobre imagem e pensamento, é importante a gente se deter um pouco hoje para falar sobre isso. Quando você cria de forma quase como obsessão, uma imagem, e você acredita nela, ela adquire movimento, adquire voz. E então, a princípio, durante os primeiros anos, ela te obedece, porque é uma imagem que você criou, imagem e semelhança, entendeu? Tipo Deus criando. Então, se um médium clarividente concentrar na sua pessoa, ela vai ver a imagem e pensamento que você criou. É assim, mais ou menos. Vê uma coisa.
Então, então vê. Mas só que, com o passar dos anos, essa imagem, que ela vai e busca agregados parecidos, para aqui, ali, ali, ali. Ela cria vontade própria e começa a fazer o que ela quer. Inclusive, pode se voltar contra o próprio Criador, o que é mais natural acontecer. Então, foi isso que aconteceu com esse monge. Aí, a Alexandre David News, ela falou longamente sobre isso. Então, esse também me chamou um pouco a atenção e me alertou para o cuidado que nós devemos ter para pensamentos que a gente pensa todo dia. Então, todo dia você imagina aquele anjo. Então, aquele elemental. Aqui você vai dando forma, detalhe, ele vai acontecer. No campo da imaginação, ele vai acontecer. Você vai estar em transe, você vai entrar em contato com essa imagem que você está criando. Até que um dia ele para de te servir e se torna teu obsessor até. Pior que se tornar teu obsessor, porque a tua criação, você vai saber muito bem o que lidar com ele, ele pode sair pelo mundo obsediando outras pessoas e adquirindo força, adquirindo força, adquirindo força. Vira um monstro, um demônio. Então, vira uma coisa passível de repressão. Então, muitas vezes, espíritos obsessores captados no centro espírita são formas pensamentos que adquiriram vida. Então, ele não tem pai, não tem mãe, nem vida nenhuma, não tem vida, nunca teve reencarnação, porque nunca encarnou na Terra, porque ele foi criado por um pensamento, ele nunca não tem vontade e não tem noção do que é ser humano. É pior que tudo, ele não tem noção. Então, ele exige e pede coisas de quem realmente você vê que não tem noção, de que o ser humano tem que comer, tem que dormir, e que nasce, cresce e morre. Ele não tem noção disso. Porque ele é eterno, ele foi criado eternamente. A única energia é a sua energia. Então, o monge pensa nele todo dia, faz meditação, dando energia para ele. E a pessoa que tem um pensamento obsessivo faz a mesma coisa, todo dia pensa naquilo. Seja bom ou seja ruim. Ao pensar, está dando energia. Ao pensar, está dando energia. Aí cria um monstro para si mesmo. Entendeu? Então, essa foi uma das grandes contribuições que ela deu para o mundo numa época que o mundo não acreditava nem em reencarnação, quase. Então, ela foi realmente uma mulher muito inspirada. E ela não escreveu os livros na hora que ela estava vivendo essas coisas lá no Tibete. Ela escreveu poucos livros, bastante, poucos relativamente, até que ela tem bastante artigo, ela escreveu artigos para revistas, para jornais. Então, ela tem uma obra extensa, mas alguns livros mais importantes, que é sobre o Tibete. Todos eles é sobre o Tibete. Então, ela teve todas as iniciações, voltou para a França, voltou outra vez com o filho dela, e esse filho dela era devoto, ele ficava junto o tempo inteiro. Um cara maravilhoso, Deus que o abençoe. E depois ficou mais 2 anos, a última vez que ela foi, e quando ela já estava com alguma idade, ela voltou para a França, como ela viveu muito, como vocês viram, ela nasceu em 1868 até 1969, viveu quase 100 anos. Então, quando ela se retirou, ela devia estar perto dos 70 anos, né, que ela resolveu parar. 70, 80, 90, então ela viveu mais 40 anos. Nesse período, ela escreveu bem devagar, com muita paciência, refletindo muito sobre tudo, reescreveu e começou a editar seus livros. Alguns livros foram editados depois da sua morte, porque não acharam depois. Mas ela editou quase todos os livros em vida ainda. Foi muito, não se expôs pessoalmente, não criou nenhuma sociedade. Tinha amigos, mas também nada, que naquela época esses assuntos eram tabu, né? Então, uma importância muito grande ela para o conhecimento espiritual e para isso, que deixou um alerta muito grande para nós. Então, é importante ler seus livros para nós também nos alertarmos contra pensamentos obsessivos, que criam imagem, criam forma. Ontem eu vi na televisão um líder sírio, não sei se era sírio, mas é daquela região, falando nas nações. Não era novela, não, gente, era para valer.
falando nas nações que o que nós vimos na Síria foram coisas horríveis. Mas o que nós vamos ver daqui para diante é apocalíptica. Está entendendo? Esse negócio do apocalipse criou uma forma. Ele vai se manifestar em algum lugar. Está entendendo? Que o livro do Apocalipse foi o trânsito de um apóstolo. Foi picado por umas cobras lá na ilha, na Grécia, e escreveu isso aí. Teve um trânsito doido e escreveu tudo isso aí. Entendeu, gente? Então a gente tem que começar a pensar, não fazer criações mentais. Porque, segundo a Alexandre David New, essas criações mentais, boas ou más, legais ou não, uma hora ela se volta contra o Criador. E ela adquire vontade própria. E aí pronto, o bicho pegou. Tá certo? Então, deixo essa dica para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Helena Blavatsky, que em quase todas as palavras, os encontros que temos tido, a gente tem falado sobre ela. A Helena Blavatsky, ela foi russa, nasceu na Rússia. Ela veio de uma família com dinheiro, ela casou com um barão, e fugiu no casamento, fugiu com um pessoal de circo que estava passando pela Rússia naquela época, por Moscou. Saiu, e esse grupo de artistas de circo que viajaram todo o Oriente e deram para ela a oportunidade dela chegar, inclusive, até o Tibete. Ela andou com eles. E, durante esse período que ela fazia lá no circo, ela era muito uma graça, era uma mulher bonita. Até a velhice ela era uma mulher bonita, mesmo com a Alexandra. Ela gostava de cavalo, como uma boa russa, ela gostava de cavalo. Então, ela fazia um número no circo, isso quando devia ter 16, 17, 18 anos, porque ela casou com 14, quer dizer, não é que ela quis casar, ela foi obrigada a casar. Então, ela andava em cima de um cavalo branco, um pônei de pé, feito bailarina. Sabe aquela bailarina em cima do cavalo, andando assim? Então, ela andava assim, em cima do cavalo, dava volta, 3, 4 voltas. No picadeiro, pronto, se apresentava e ia embora. Era o número dela. Aí onde ela caiu desse cavalo? Caiu do cavalo literalmente. Tanto que isso se tornou assim. E aí, caiu do cavalo, caiu do cavalo. Ela caiu do cavalo e tirou todos, acho que ela deve ter tido problema na coluna, quebrado alguma vértebra, e que deve ter se recuperado espontaneamente, devido à sua juventude, sua boa saúde, mas ela tirou os órgãos do lugar, os órgãos internos do lugar. Ela sofreu a vida toda por causa disso. A vida toda ela reclama de dores incríveis, ela não consegue andar, ela não consegue fazer um monte de coisa. Embora na época ainda ela andou, ela foi ao Tibete, ela foi em vários países, até que ela deixou o circo porque não tinha como mais continuar. E aí ela já estava com o conhecimento que ela aprendeu. Então ali ela tinha aprendido um monte de coisa no circo. Tudo que o circo pode ensinar, ela aprendeu ali. Então ele aprendeu a viver de forma independente. Porque os artistas de circo, desde aquela época, muito antes de lá, são ciganos. E os ciganos são pessoas muito livres, libertárias. E ensinaram ela muita coisa. Então, depois ela saiu e foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela aprendeu também muita coisa e já começou a entrar num caminho esotérico, ela começou já a escrever, como ela conhecia quase o mundo oriental inteiro, ela escrevia para jornais, falava da opinião e ganhava seu dinheirinho por aí. Jogava tarô, fazia astrologia, ela conhecia tudo isso. Até que ela conheceu o coronel Ascot, um coronel do Exército dos Estados Unidos, aposentado. Quando ele olhou, ele falou assim, não, essa pessoa... E ela falou que ela tinha um mestre no astral que tinha dado para ela uma missão de escrever uns conhecimentos para serem espalhados no mundo. Ele falou, pode escrever que eu vou à busca de patrocínio. E eles alugaram um apartamento, até diziam que eles tinham um caso, mas não foi o caso, não. Segundo a verdade que diz, não foi. E ela começou a escrever artigos para jornal que começaram a fazer um sucesso imenso. Daí o coronel Ascot, que tinha dinheiro e tempo e inteligência, começou a vender esses artigos para jornais americanos. Mas lá nos Estados Unidos, ela começou a fazer um movimento para cremação. Aí foi um puta de um sucesso, foi maravilhoso, cremaram, e inclusive transformaram em lei
Então, até hoje existe no Ocidente a cremação, porque a Blavatsky começou a fazer isso lá nos Estados Unidos, pela primeira vez. Foi ela. Aí, depois disso, claro que as correntes opostas a ela viram nela um perigo. Falou, pô, essa mulher sabe mais, ela vai começar a fazer mais coisas. Então, elas saíram dos Estados Unidos e foram para a França, mas daí na França eles não se adaptaram bem. Ela foi, no final da história, foi para Londres, para Inglaterra. Ela nunca se casou, nunca teve outro foco que não seja a divulgação do conhecimento. Nessas alturas, lá em Londres, ela já tinha escrito o resumo da ópera, que é o livro Isis sem Véu. Um sucesso tremendo, um sucesso tremendo. Eles vendiam por correspondência. Nossa, gente do mundo, de todo lugar, queria ler esse livro Isis sem Véu. E algumas pessoas a ajudaram. E ela arranjou, nessa época, um rapaz jovem, um menino de 17, 18 anos, muito inteligente, que ficava junto com ela, porque tudo aquilo naquela época era à mão, escreviam à mão, gente, incrível. Então, ela escrevia em francês, aí depois que era passado por inglês. E às vezes escrevia em alemão para passar por francês, para depois passar por inglês. É uma coisa horrível. Faziam. Aí o que faz? Esse jovem dedica o tempo dele inteiro para ajudar a Blavatsky a fazer as suas traduções e escrever seus livros. E era de uma eficiência, de uma perfeição, que ela se apegou demais a ele, ela adorou ele, ela falou, mais que um filho, mais que tudo. Só que ele, muito dedicado, muito isso, muito aquilo, não comia direito, não dormia direito, pegou uma pneumonia e morreu. Ela se abandonou, grandemente. Eu acho que ela nunca se recuperou direito da morte desse quase filho, esse filho espiritual que ela teve, nunca. Nunca mais ela achou, deu os mesmos elogios que dava para ele, nem os mesmos sorrisos para mais ninguém. Ele foi o grande amigo dela. Mas ela continuou escrevendo. Então, ela já tinha escrito o Isis sem Véu. Aí ela continuou escrevendo. Aí foi quando ela, conversando com o Carnal Scott, falou assim, olha, eu preciso escrever toda a obra, tem muita coisa para escrever. O El Moria quer que eu escreva. Então, ele passava para ela conhecimentos assim. Não é que só psicografava, ele caía de forma materializada pedaços do livro em forma de papelzinho, assim, caía no chão, caía num lugar, caía no outro. Caía, ia catando e ia reescrevendo. O processo é um processo muito maluco, muito maluco. Primeiro porque ela não, embora tenha tido nos mosteiros tibetanos, ela era de uma rebeldia sem nome, então ela fazia o que ela queria, então ela não teve uma disciplina, ela teve que se autodisciplinar para poder suportar aquela energia, aquela entidade que ela captou, porque senão ela não ia conseguir fazer tudo. Então ela ficava numa sala, e então o Scott falou assim, então nós vamos criar um grupo para você poder te sustentar, te manter esses livros, você poder escrever e criar um grupo de pessoas para te ajudar. Tá, então fez Sociedade Teosófica, que funcionava embaixo do apartamento dela, em cima, que existe até hoje. Então, e aí pessoas inteligentes, pessoas que tinham tempo, mulheres da sociedade, iam lá e ficavam organizando as coisas que ela escrevia. Primeiro, porque ela não escrevia na ordem. Segundo, eles tinham que entender o que ela escrevia para poder reescrever. Então, era uma loucura aquilo lá. E ficar anos e anos e anos até terminar. E à noite ela recebia as pessoas, que já estava todo mundo curioso de saber quem é essa mulher que está fazendo isso aí. Então, era uma pessoa de hábitos muito simples, não tinha, assim, grandes necessidades, recatada, não era pessoa de ficar se expondo muito, é até quieta, uma pessoa quieta mesmo. Então, era fácil convívio. Ela só se irritava com gente chata, né? Ela se irritava, ficava muito, muito, muito brava. E durante os primeiros anos, ela começou a produzir efeitos muito médios para caramba, efeitos físicos. Então, a luz apagava, a luz fechava, o copo andava na mesa, era a mesma coisa.
Aí as pessoas desafiavam ela. E ela ia no desafio. Até que um dia ela cansou de ter que provar para o outro os seus poderes, a sua paranormalidade e a sua mediunidade. São duas coisas diferentes, paranormalidade e mediunidade, já me trazendo junto. Então, um dia ela cansou. Ela falou, não vou mais produzir efeito, a não ser a psicografia, e os dons que eu tenho que fazer para poder escrever. Fora isso, não vou produzir mais efeito nenhum, eu cansei. E parou. Então, assim, vários desafios, mas ela, não, parei, fez muito bem. Então, foi uma outra que virou máxima no meio esotérico, não exiba teus dons. Não exiba teus dons. Então, daí ela foi escrevendo, ao mesmo tempo que ela escrevia o Doutrina Secreta, o mesmo grupo já formava o Cruzado Teosófico. Então, cada palavra o que queria dizer, porque era tudo em tibetano, indiano, em línguas mortas, que ninguém entendia nada. Então, eles foram arrumando isso. E essa ordem desordenada do conhecimento, eu falei, pô, mas por que ela não podia escrever na ordem, já que estava? Não. Então, eu lembro uma vez, de ter sabido, que o Chico Xavier tinha um parceiro, que o Valdo Viana, não sei o nome, ele é vivo até agora, mas lá no Foz do Iguaçu. Eles escreviam juntos quando eram jovens. Então, psicografavam os livros espíritas. Então, o Chico Xavier escrevia as páginas pares e o outro escrevia as páginas ímpares. E dava certo. Meu Deus, olha a loucura, olha a loucura. E dava certo. E quando essa dupla se rompeu, ele teve que escrever as páginas pares e as páginas ímpares, fazer tudo sozinho. Foi que ele se desgastou bastante e nunca mais achou outro parceiro que pudesse ajudá-lo da mesma forma. Mesmo caso da Blavatsky lá embaixo. Tá? Então, essas parcerias são únicas, praticamente, quase. Então, é possível realmente essas coisas. E eu percebi também as proporções, as distâncias, não quero comparar de jeito nenhum, de forma nenhuma, mas é um dado que nos dá um hino, mas não dá na sequência. E às vezes nem as estrofes são na sequência. Então, o hino é o primeiro hino, que a última estrofe veio quase 10 anos depois, 8, 10 anos depois. Então, e acontece isso mesmo, acontece essas coisas no plano superior. Eu tenho a impressão que essas coisas já estão escritas no astral. E, de repente, a gente vai pegando, como um pequeno ladrão, você vai buscando o que está tendo, então desce o que dá. Depois você vai ter que organizar segundo a sua própria inteligência, entendeu? Então, eu acho que ela... E quem era esse mestre dela? Moira, chama Moira, filho de um Marajá indiano de Bangladesh, é o Moira. E ele fundou-se por causa das referências dito a ele, uma sociedade chamada Ponte para a Liberdade aqui no Brasil, na França, aqui no Brasil tem bastante gente, que ele é o mestre do raio azul, é o Moura. E lá na biografia do raio azul tem essa referência à atuação dele dentro da sociedade teosófica que criou e passou para Blavatsky, foi um facilitador espiritual de todo o conhecimento que a Blavatsky passou para o mundo. Então, o Moura, raio azul. Então, nessa época, eu lembro, assim, agora como curiosidade para vocês. Então, eu na minha casa, eu ainda morava no Jardim da Saúde, com uma pessoa, não vou citar o nome, uma coisa que eu não citar nomes, porque senão ele fica na pessoa, não fica na importância do que foi acontecido. Então, a pessoa chegou lá em casa e falou, não preciso falar com você. Sentou com toda a pompa, tal, a reverência e tudo mais, falou, eu exijo que você retire da lista de livros indicados o nome da Blavatsky e da Ana Bessan, do Lizzie Bitt, do povo dela. Eu falei, mas como? Como fazer isso? Que preconceito que está acontecendo? Não, ela é preconceituosa. Ela fala contra os negros, como raça inferior, como isso, como aquilo. E eu quero que você coloque, ela pôs um nome disse o nome de um escritor árabe, do qual a gente é indicado. Ele faz o Geometria Sagrada, eu não lembro o nome dele agora. Geometria Sagrada, eu lembro do nome do livro dele, Geometria Sagrada, um livro maravilhoso.
Mas se esse autor está indicado, por que eu tenho que pôr só ele e não posso pôr outra Blavatsky? Porque eu acho que está tendo um engano aqui, porque o conhecimento espiritual esotérico é justamente contra todo e qualquer preconceito, cara. Não eu exijo. Eu falei, desculpa, olha, eu até vou registrar esse seu parecer, como estou registrando aqui, falando. Mas eu não vou tirar, porque eu acho muito importante o ensinamento dela da porta. Esse retirou, gente, nunca mais voltou, entendeu? Então, quando a gente se encontra, às vezes, em algum lugar e sorri, acabou, entendeu? Então, aí eu fui ler, estudar mais sobre a Blavatsky para ver aonde que ele estava se referindo, como é que era essa história do preconceito. É importante a gente saber, porque nem todo mundo é perfeito nesse mundo. E a gente tem que saber por que da discordância. Então, vamos lá ver. Estão vendo o livro, que inclusive é muito fácil de achar no Google. Agora, há 20 e tantos anos atrás não era tanto. Há 10 anos atrás não era tanto. Entendeu? Agora é mais fácil, porque algum filho de Deus deve ter posto lá. Então, quando ela escreveu no seu livro, um dos seus livros, acho que no final do livro de Doutrina Secreta, ela escreveu sobre a evolução da raça do homem. Eles falam homem, né, porque foi uma sociedade machista, e em vez de falar ser humano, e sobre a seleção natural. Mas o conceito, inclusive, existem autores que falam muito sobre isso, e escreveram livros sobre esse detalhe, sobre isso, que naquela época esse conceito eles não quiseram dizer que era inferior ou superior. Simplesmente o tradutor teve assim, não teve palavra melhor para escrever. E, inclusive, se desculpa, a sociedade teosófica se empenha em mostrar e falar que não existe preconceito, o que existiu foi má tradução. Lembra que eu falei no começo? Que ela escrevia, ela pensava em russo, escrevia em francês, aí traduzia para o inglês, sabe? Quer dizer, houve muita mexida no texto dela. Então, cada vez que os membros da sociedade teosófica pegam os originais e vão fazendo as correções, eles fazem novas edições e corrigem, e mostram e falam. Então, se desculparam muito. Aí o nazismo também usou alguns conhecimentos que ela trouxe, que eu acredito que não foi por causa dela, não. Porque lá na Alemanha, uma vez eu vi uma foto de monge tibetano andando de bicicleta em Berlim na época do Hitler. Eu não tinha ideia de que seria. Então, nem foram usados mesmo, tanto que depois que eles sacaram, saiu correndo, sumindo, nunca mais voltaram. Entendeu? Então, teve tudo isso que às vezes falam que não serve, não é, mas por causa de uma frase. Dentro dessa frase, duas palavras na teoria da evolução do homem, na seleção natural. Então, estou dando esses dois dados para quem quiser pesquisar e falar mais a respeito. Quando falamos sobre preconceito, é bom. Então, tanto isso é impossível que numa sociedade como essa, eles falaram e falam, ela mesma fala contra o preconceito, sendo que ela foi vítima de preconceito por ser mulher. Ela teve que se transvestir de homem para poder ter o acesso ao conhecimento oculto. Tá certo? Então, já falamos, são 10 para as 9, já estamos falando há quase uma hora sobre tudo isso, e poderíamos falar muito mais, mas a gente vai falar aos poucos. Por isso que todo dia a gente vai conversando um pouquinho. Eu dei dados, a função, estava meditando sobre isso, a função dessas pequenas palestras são dicas. Daí vocês vão se aprofundando, vão suscitando a curiosidade de mostrar, olha, aqui tem isso, tem aquilo outro. Daí vocês vão buscar o que te interessa. Tem a vida toda para estudar, um pouquinho de cada coisa, aí chega uma hora que já está sabendo bastante coisa e já está entendendo bastante coisa sobre esse universo
tão fechado, tão oculto do conhecimento. E um universo em que gera muitas paixões. Gera muitas paixões. Então, as pessoas se degradeiam, brigam para defender os seus pontos de vista, quando isso não devia acontecer. A Blavatsky também foi, tanto ela como a Alexandrina, foi vegetariana, não comiam carne, eram astróloga, taróloga, estudiosa, eram pessoas devotadas ao conhecimento. Então, vou deixar isso com vocês e agradecer a presença de 17 pessoas. Nossa, vou falar o nome de cada um que está aqui. Ah, que lindinhos, né? Olha só. Muito obrigada a todos, muito obrigada. E as ilustrações que eu fiz sobre esse mesmo que deixou a porta por causa do livro da Blavatsky, foi importante, ele virou história. Ele virou história, me deu a oportunidade de comentar sobre o assunto. Então, um beijão, queridos, até amanhã.